O Erlon já nos antecipou também, e com razão. A gente vai meditar um pouco nessa noite, irmãos, sobre a vinda do Messias. O Messias que é anunciado, tão aguardado. A gente vai ler os mesmos versículos que o Erlon leu. Essa era, o acordo para essa noite. E o Erlon já antecipou os 3 pontos principais. Como Maria não duvida da mensagem que o anjo Gabriel traz, porque ela veio da parte de Deus. Isso já é uma resposta de um coração atento ao que Deus diz. E essa mensagem que o anjo traz é uma mensagem que mudou a história para todo sempre. Era a mensagem mais aguardada para o povo de Israel. O Messias tão esperado finalmente chegaria. E a resposta que ela dá no final: eu sou apenas uma serva, e que aconteça comigo o que o Senhor falou, é a resposta de um coração que não só escuta, mas obedece ao que Deus diz. Mas vamos meditar então no que a palavra do Senhor diz, prestando mais atenção nos versículos 30 até o versículo 33. Esse tempo, a gente está no tempo de preparação para o Natal. No calendário litúrgico ele é chamado de Advento. O momento em que nós somos chamados, eu e você somos chamados e chamadas a refletirmos sobre a nossa vida, a nos prepararmos para a vinda do Messias, relembrarmos o nascimento de Jesus e aguardarmos com toda a esperança a sua volta. Esse tempo e toda a vida de Jesus, descrita nos evangelhos, ela não é dividida em partes, mas ela é um todo. Desde a sua anunciação, do seu nascimento, da sua vinda, da sua morte e da sua ressurreição. E da sua ascensão aos céus, e que em breve, como a palavra nos garante, que Ele vai voltar para redimir todas as coisas e nos levar junto dEle para a eternidade. Essa é a nossa esperança, é isso que aguardamos. Mas tudo isso teve um início no tempo, e o Erlon usou essa expressão muito bonita. O Deus que se faz presente na história. A partir desse momento, todas as promessas do Antigo Testamento, tudo aquilo que era aguardado pelo povo de Israel, finalmente ganharia uma cara, um rosto, sua concretização final na pessoa de Jesus. E olha só o que diz a palavra. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada de Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Esses 3 primeiros versículos, 4 primeiros versículos, já nos dizem sobre como era essa vinda e o anúncio de que o Messias chegaria. E aqui já é a segunda missão impossível de Gabriel. A primeira, como o Dinho leu na abertura do culto passado, quando o mesmo anjo fala para Zacarias e Isabel da vinda de João Batista. Ela é estéril, já avançada em idade. E aqui agora o anjo Gabriel anunciando para Maria que viria o Salvador. E se a gente lê na narrativa bíblica que o anúncio daquele que prepararia o caminho do Senhor já foi algo milagroso, como foi o nascimento de João Batista, a vinda do Messias seria muito mais. Algo muito mais aguardado, muito mais esperado. E também muito mais divino. Porque é o Salvador da humanidade, o Redentor que está para chegar. Por isso que
compreendermos o nascimento de Jesus. E ao longo desse mês de dezembro, a gente vai fazer uma pausa na exposição de Filipenses para meditarmos a respeito da pessoa de Jesus. Semana que vem falaremos um pouco mais da vida de Jesus, no dia 22 do seu nascimento. E da importância de compreendermos por que o nascimento virginal de Jesus ele é fundamental para a nossa fé. Porque é a partir desse fato que as profecias de que viria o descendente da mulher, como está lá em Gênesis 3,15, viria para redimir o povo, não só o povo de Israel, mas toda a humanidade. O nosso Senhor Jesus, Ele veio para que eu e você pudéssemos ser chamados filhos de Deus, por meio da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. E é a Ele que celebramos, é a Ele que damos culto, é a Ele que entregamos as nossas vidas diariamente, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, que veio de uma forma humilde, numa pequena cidade, que era desconsiderada, como o próprio Natanael vai falar em João 1, será que tem alguma coisa boa que vem de Nazaré? E veio o Salvador da humanidade, cresceu nessa cidade, começou seu ministério ali, para se tornar o Messias, o Senhor. Mas nessa cidade, nessas condições, e a própria pessoa de Maria, quando ela ouve essa saudação, ela fica pensativa a respeito daquilo que o anjo tinha falado para ela, dela ser agraciada. E Maria ser agraciada aqui, e a resposta que ela vai ter no versículo 29, de que ela se perturbou e pôs-se a pensar a respeito disso, já mostra que o foco de toda a narrativa bíblica nunca é sobre nós, mas é sobre a pessoa de Deus e de Jesus Cristo. A Maria ser agraciada não significa que nada saía dela, mas foi Deus quem a escolheu. A graça, ela é proveniente de Deus. Aquilo que achou-se em Maria tinha sua fonte em Deus. E muitas vezes essa ideia de Maria ser agraciada, ela é confundida ao longo da história. E muita gente coloca Maria numa posição em que a própria Maria não se coloca. Como o próprio Erlon disse, na direção do culto, ela se coloca numa posição de serva. Ela jamais se coloca na posição de destaque, de soberania diante do nascimento de Jesus. E se a gente lê nos versículos 46 ao 56, o cântico de Maria, ela vai dizer disso, de uma pessoa que precisava do Senhor e da redenção. Como eu e você, longe de Jesus, não somos agraciados. Eu e você éramos pecadores e distantes de Deus. Mas por causa da graça, nós fomos resgatados da morte. E somos feitos novas criaturas em Jesus, porque é tudo sobre Ele. O anúncio que o anjo faz de que ela seria abençoada e de que ela geraria um filho e que daria o nome de Jesus, como está no versículo 31. Em Mateus, o anjo aparece para José e tem a descrição ainda, e o anjo diz, porque importa que seja cumprido o que está escrito, que a virgem, esse será o sinal de que a virgem dará à luz ao menino, e ele será chamado Emanuel, o Deus conosco. O nome de Jesus, ele já carregava um significado, e carrega até hoje um significado muito bonito. Deus é a salvação. E já no próprio anúncio do anjo, já diz que aquilo que pode nos resgatar, aquilo que vai nos resgatar do pecado, é única e exclusivamente Deus, e nunca a ação humana.
os judeus, o povo de Israel, ansiava a vinda do Messias. Ansiava e esperava que os reis fossem o rei messiânico. De que a libertação tão esperada viesse de serem livres do Império Romano. De que esse Messias viria para restaurar a grandiosidade do reino de Israel. Mas o Senhor vem de uma forma humilde. Vem numa cidade de Belém. Uma pequena cidade, como está em Miqueias. E é dali, de uma origem humilde, que vem o Redentor da humanidade. Ele não vem cheio de ouro, e ele não veio para resgatar o reino de Israel, mas ele veio para instaurar e dar início ao reino de Deus. Para cumprir aquilo que o povo aguardava, mas não nas expectativas que o povo esperava, de uma forma diferente. E lendo esses versículos eu pensei, quais são as nossas expectativas sobre Jesus? O que temos esperado de Jesus nas nossas vidas? Às vezes esperamos que a nossa sociedade melhore, e a gente tem que lutar por isso mesmo. Os nossos esforços diários sejam que a nossa sociedade seja mais justa e correta. Mas ela só será mais justa e correta quando Jesus entrar na história. Não pelos nossos esforços. Não é por aquilo que a gente imagina que Jesus seja, mas é por aquilo que a palavra de Deus diz que Ele é. Porque a salvação vem de Deus. E olha só o que diz o versículo 32. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aqui, de novo, o foco não é sobre a Maria. O foco é sobre o Filho que viria, Jesus, o Filho do Altíssimo. E ele será chamado grande, porque não houve nenhum homem no planeta Terra que influenciou mais a história do que Jesus Cristo. E por mais que a nossa ideia de história venha da época da colonização e tudo mais, as divisões da história que acontecem nas aulas, na escola e tal, elas são construções humanas. Mas quando a gente diz da influência que Jesus tem, não é só de que o tempo é dividido entre antes e depois de Cristo. É muito mais. Essa influência, é a presença de Jesus, ela ressignificou todas as coisas. Como Paulo vai dizer em Colossenses, Ele é a imagem do Deus invisível e nele todas as coisas subsistem. Ele há de redimir tudo que há. Porque Ele é o Senhor soberano sobre toda a existência. E inclusive sobre o meu e o seu coração. Porque Ele é Deus. Ele é o Filho do Altíssimo. Ele é aquele que o seu reino não tem fim. Porque Ele não depende de leis, Ele não depende de políticas, Ele não depende da liberdade religiosa. Porque o nosso Deus é muito maior que isso. E se você olha as notícias e vê a sociedade ruindo, e ela está mesmo, por mais que os nossos esforços sejam para que ela seja justa, não tenha o seu coração perturbado por isso, mas saiba que a presença de Jesus, ela virá para redimir todas as coisas. E por mais que o pecado e o mal estejam espalhados por toda a terra, o Evangelho de Jesus alcança e alcançará vidas até que Ele venha. Porque Ele é poderoso para isso. Ele é muito maior do que qualquer governo que possa se levantar. E a gente tem, como diz o autor de Hebreus, uma nuvem de testemunhas que confirmam isso. Mas Ele não é só grande, Ele reinará, Ele não terá fim,
o seu reino. Porque essa própria revelação da vinda do Messias já demonstra que eu e você e todo o povo de Israel, como a própria Maria, Zacarias, Isabel, José e todos os outros personagens de toda a história bíblica, precisam de um Salvador. E dizer que precisamos de um Salvador implica dizer que nós não nos salvamos, que nós não temos a capacidade de nos salvarmos. Como o próprio significado do nome de Jesus, que a salvação vem de Deus. Porque a nossa moralidade, a nossa ética, os nossos esforços não nos garantem a salvação. E essa era a expectativa do povo de Israel. De que se o povo todo cumprisse a lei, cumprisse os ritos, andassem de acordo com a lei e os mandamentos, aí o Messias viria. Mas a lógica de Deus foi ao contrário. O Messias veio pelo dom da graça de Deus e por meio dele, Israel e a igreja, todo o povo de Deus, seriam capacitados a viver em obediência a Deus. É o Messias que veio para nos dar uma vida nova nele e em Deus. É por meio dele que a gente anda e vive. É por meio dele que a gente se reúne. É por meio dele que a gente respira. E é por meio dele que fazemos o que fazemos, anunciando o evangelho dele. Do Messias que veio, do Salvador. E nos versículos 34 e 37, Maria se questiona como que isso ia acontecer. Como que ela conceberia se ela era virgem, se ela não teve uma relação com nenhum homem. E aqui o anjo responde: o Espírito virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. A resposta para os problemas é Deus. A resposta para o problema e a questão de Maria, próprio Deus. Aquele que há de nascer será chamado de Filho de Deus, porque o poder do Espírito Santo estaria sobre ele. E isso significa que o nascimento de Jesus, ele não é algo aleatório na história, mas o próprio Deus conduzindo os rumos, os acontecimentos e as formas do desenrolar da revelação dele. Isso significa dizer que a salvação pertence e vem ao Senhor. O nascimento virginal de Jesus também tornou possível a unidade da divindade plena e da humanidade plena de Jesus. É isso que o apóstolo João vai dizer no versículo 16 do capítulo 3, que a gente sabe de cor. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Em Jesus, o Deus encarnado, que aqui é anunciado agora, a salvação vem do Senhor, se tornou realidade. E o nascimento virginal de Jesus, anunciado aqui no capítulo 1 de Lucas, torna possível também uma vida, a vida humana de Cristo sem pecado. E torna possível, na sua vida e na sua morte e ressurreição, uma vida nova para mim e para você. De graça, pela graça, com o precioso sangue de Cristo que nos resgatou. E é por isso que estamos aqui, para celebrar também a ceia. Também celebrar a nova vida de queridos e queridas que se batizaram nessa noite. Porque a salvação pertence ao Senhor. E é somente por Cristo, pelo seu nascimento, a sua vida e a sua morte e ressurreição, que podemos ter os nossos corações regenerados e voltados, reorientados a olhar para Deus e viver em obediência a Ele. O batismo é a nossa declaração pública de que entregamos a nossa vida a Jesus.
É um sinal de uma vida transformada, que caminha diariamente com Deus e é no processo de santificação transformada até o dia de Cristo. E essa história do anúncio da vinda de Jesus nos diz que a salvação, a vida nova, pertence a Ele e à obra dEle, para que eu e você, para a glória de Deus, sejamos feitos nova criatura nele. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado pela salvação.